Bom dia, igreja. Vamos ter mais uma oração? Senhor, o Senhor é o Rei do Universo, o cabeça da igreja, aquele que tem toda a primazia nas nossas vidas. E a nossa oração, Senhor, é que nessa manhã o Senhor realmente reine nesse ambiente, que o Senhor reine em cada um de nós e que a Tua vontade, através do Teu Espírito Santo, sejam realizadas nessa manhã para a honra e glória do Teu próprio nome. Edifica a Tua igreja, fortaleça cada um de nós. Dá, Senhor, que continuemos a seguir a Ti por onde quer que o Senhor vá. Amém. Fala conosco nessa manhã, em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Nós temos considerado, irmãos, um breve estudo do livro de Romanos, e é o que a gente vai fazer nessa manhã. Vamos continuar, né? Abordando agora um tema, eu espero, e com certeza vai ser um assunto bem mais agradável do que as últimas reuniões que a gente tem compartilhado, né? Até começando pelo título. Quem gosta de presente aqui? Todo mundo, né? O título da mensagem de hoje é Abrindo o Presente. Então, o próprio título já nos deixa mais alegres um pouco, né? O texto que a gente vai considerar, então, é o texto de Romanos, capítulo 3, do verso 21 até o 31. Mas antes disso, eu só queria pegar um pouquinho daquilo que a gente viu na reunião passada, só para trazer um pouquinho à nossa memória o que a gente tem considerado, né? Então, falando um pouco antes desse trecho que eu falei, né, do verso 21 do capítulo 3 em diante, né, capítulo 1, 18, até o anterior a esse, capítulo 3, verso 20, né, a mim me parece, minha impressão é que ele retrata uma cena de julgamento, né? É como se nós estivéssemos todos num tribunal, em que toda a humanidade está colocada como ré, né? Ela está lá no banco dos réus, né? E toda essa humanidade como ré, ela está sendo acusada do não cumprimento da lei. Seja ela a lei dos judeus, seja ela aquela lei que há no interior de cada um de nós, que muitas vezes fala lá no nosso coração, que às vezes a gente chama de consciência, né? Nos acusando ou nos aprovando, né? O fato é que nós todos temos essa consciência que, de vez em quando, né, ela traz uma acusação. Olha, Sérgio, isso que você está fazendo não está certo. E a gente se vê, então, muitas vezes, sendo acusados pela nossa própria consciência, né? E é isso que o capítulo, ou esse trecho anterior, descreveu, né? Que todos nós, né, como humanidade e como pessoas individualmente, diante de Deus, somos considerados culpados. E se a gente puder resumir, então, esse trecho, né, eu queria ler, então, junto com os irmãos, capítulo 3, inicialmente o verso 9 e o 10, que é a conclusão, então, vamos dizer assim, deste julgamento. Romanos 3, verso 9 e 10. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Aqui Paulo se falando como judeu, né? Ele fala não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo
do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. E agora, para encerrar essa perícope, né, que é esse assunto, nos versos 19 e 20, né, do capítulo 3 também, Paulo vai falar: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, no final da história desse julgamento, todos são culpados diante de Deus, né? Então, toda a humanidade, ela encontra-se condenada à morte eterna, separada de Deus. E então surge a grande questão: quem pode nos salvar? Será isso o nosso fim? Logicamente, não, né? A resposta é: há sempre um mas. Então, vamos entrar no verso 21, agora do capítulo 3, começando com um mas. Dentro desse quadro que nós falamos na reunião passada, que é um quadro negro ou um fundo negro que Paulo traça, e agora ele traz um mas. Estávamos todos condenados. Mas aí, verso 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Existe ainda uma carta na manga. Agora, mas agora, sem lei, à parte da lei que nos condena, existe uma manifestação da justiça de Deus. Então, esse grandioso mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifesta. Um caminho que foi profetizado, que foi prometido no Velho Testamento, para todos nós, né? E é isso que a gente vai estar vendo, um caminho previsto e profetizado pelos homens, não atrelado ao nosso cumprimento da lei. Um caminho paralelo, que pode ainda fazer de nós justos diante de Deus. Então é por isso que esse verso fala que a justiça de Deus se manifestou, né? Testemunhada pelos profetas. Então, por um lado, Paulo fala agora, mas esse agora não é que esse caminho surgiu agora. Ele já foi planejado, ele já foi prometido, ele já foi profetizado, mas agora ele se manifesta. Agora ele é trazido à luz para que nós, que éramos pecadores, possamos estar debaixo da salvação de Deus e possamos ser salvos por ele. E o verso 22, então, vai dizer, ele continua, né? Justiça de Deus, e aqui fala na minha tradução, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas o entendimento me parece melhor, talvez alguma tradução possa trazer esse sentido, que não é justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O sentido mais adequado aqui me parece ser que é justiça de Deus pela fidelidade de Jesus. Algum texto até pode trazer fé de Jesus Cristo, né? Então, mediante a fidelidade de Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, pelos méritos de Jesus Cristo, pela fidelidade de Jesus Cristo. Um israelita, filho de Abraão, filho de Davi, perfeito, santo, justo, sem pecado, que cumpriu toda a lei.
Aquilo que a nação de Israel como povo não pôde cumprir diante de Deus, este que veio da nação de Israel, este que é a raiz de Davi, este cumpriu. Este Jesus, por sua fidelidade, ele então é o meio pelo qual nós temos esse livramento. Verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e isso então é a realidade que nós nos encontrávamos e nos encontramos, né, diante de Deus, carentes da glória de Deus, carentes da aprovação de Deus, carentes da justificação de Deus na nossa vida, porque éramos todos pecadores condenados, né? Nós estávamos totalmente condenados diante da lei, e esse caminho agora se abre para cada um de nós. Um caminho de perdão de todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões, isentando-nos da nossa culpa. Então, isso é o que diz o verso 23. O verso 24, então, continua dizendo, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E é por isso que a gente chama de presente, porque essa ação de Deus para conosco, ela é gratuita, não tem nenhum custo, ela é pela graça, né? Jesus, ofereceu-se gratuitamente para receber toda a condenação que pesava contra nós. Não somente contra nós, mas também de toda a humanidade que é desde o passado, o presente e o futuro. Então, irmãos, o alcance dessa graça, ela envolve os santos do passado. Ela envolve as pessoas que viveram antes de nós e que já morreram. O alcance dela é atemporal. Então, irmãos, olhem o alcance, olhem o poder que esse presente que nos foi dado garante a cada um de nós, né? Então ele ofereceu-se gratuitamente para receber toda a condenação que pesava sobre toda a humanidade, de forma que a justiça de Deus, aquela que nós não tínhamos, aquela da qual nós somos carentes, a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita em benefício de todo aquele que crê. Passado, presente e futuro. Verso 25. A quem Deus propôs em seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos. Então vocês veem que essa ação de Deus, ela está relacionada também com os pecados lá do passado. E nesse texto aqui a palavra fala que aquelas ofensas do passado, elas foram cobertas, né? Como alguns irmãos falam, eles foram jogadas para baixo do tapete antes da cruz de Cristo. E elas ficaram então impunes por causa deste acontecimento, né? Então Deus, ele deixou, né, debaixo do tapete, porque ele sabia então dessa carta que ele tem ou tinha, né, na manga, para que cada um de nós pudéssemos ser considerados justos diante dele. Então, quão maravilhoso e poderoso é esse presente, irmãos. Ele não custou nada para nós. Deus não colocou nenhuma condição, nenhuma pré-condição. Mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? É um presente de Deus.
E por meio deste presente de Deus, nós somos também declarados justos. Então vamos ler um texto lá, 2 Coríntios 5, um pouquinho para frente aí. Segunda Coríntios 5, verso 21. Olha que maravilhoso esse versículo. Aquele que não conheceu pecado, logicamente está se referindo a Jesus Cristo, né? Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós que éramos pecadores, em Cristo, fomos feitos justiça de Deus. Olha a mudança de situação que cada um de nós que cremos no Senhor Jesus goza diante dele. De pecadores, inimigos, ofensores da justiça de Deus, somos agora em Cristo, feitos justiça de Deus. A fé, então, irmãos, é o meio pelo qual esse presente de Deus, ele passa a ser a nossa experiência. Através da fé, nós nos unimos a Jesus Cristo, aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que cumpriu toda a lei, e nele nós somos incluídos. Desta forma, somos feitos justiça de Deus. Jesus, que é a própria justiça de Deus. E justiça não é somente um atributo de Deus. Então, a gente tem que olhar para o nosso Senhor e ver que Ele é a própria justiça. Ele é a manifestação da justiça de Deus. E mais uma vez, então, quando através da fé somos ligados a Ele e colocados nele, nós nos tornamos justiça de Deus. Mais um texto muito parecido com esse, agora em 1 Coríntios capítulo 1, nós estávamos em 2 Coríntios, agora 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Acho que muitos de nós conhecem também, mas lá em 2 Coríntios diz que fomos feitos justiça de Deus. Agora aqui em 1 Coríntios 1, 30, diz-nos que mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção. Esse texto vai falar que Cristo se torna a nossa justiça. Então nós temos os dois lados, de 2 Coríntios e 1 Coríntios, então, colocando-nos como justiça de Deus. Essa justiça, irmãos, não é uma justiça humana. Lembram que quando a gente falou um pouco nas reuniões passadas também, que às vezes cada um de nós pode se considerar justo, segundo os seus próprios padrões. Mas que o padrão de Deus é muito, muito, muito superior ao nosso padrão. E quando a palavra fala então que fomos feitos justiça, não é a justiça segundo nós mesmos, é a justiça segundo o próprio padrão de Deus. Então, essa justiça que somos em Cristo é uma justiça que é à altura dos padrões e das exigências do próprio Deus, que é santo e justo. Então, irmãos, resumindo um pouco isso que a gente viu até agora, esses benefícios todos passam a ser nosso por meio da fé. Recebendo, então, esse presente e abrindo esse presente. E nesse ponto, irmãos, eu queria lembrar não,
O Ricardo acabou de falar agora, ele foi lá para João capítulo 4 e nós não combinamos nada não, mas naquele mesmo trecho que o Ricardo leu, falando da mulher samaritana, tem uma conversa do Senhor com ela ali, né, num outro assunto, que Jesus pede água para ela, né? Ela estava lá no poço e o Senhor pede água para ela, né? E aí o Senhor vira para ela e fala: mulher, se você soubesse com quem você está falando, você me pediria água. E essa água que eu tenho para te dar, ela vai fazer com que você nunca mais tenha sede. Então Jesus se revela um pouquinho para ela e fala: ah, mulher, você não sabe com quem você está falando. Se você soubesse, você me pediria água. E você não teria que vir aqui buscar água toda vez para beber e satisfazer a tua sede, a tua necessidade. E, irmãos, então, a resposta dela foi: Senhor, dá-me de beber dessa água. O nosso Senhor, Ele tem estendido a sua mão a cada um de nós com esse presente. E se há no nosso meio, ou alguém que nos ouve e que ainda não recebeu esse presente, que não fez como essa mulher samaritana: ah, Senhor, me dá dessa água. E Ele certamente concedeu a ela, e ela volta então maravilhada para a sua cidade e conta para todo mundo que ela tinha encontrado uma pessoa, que ela não sabia direito se era um profeta, quem era, mas certamente ela sabia que ele tinha algo diferente. Existe uma oferta de Deus até hoje para cada um de nós, que é esse presente que Ele está nos dando de graça. União com Deus, libertação do domínio do pecado, um padrão de justiça que não é humano, mas é uma justiça que é de Deus, que é dada, concedida a cada um de nós, que se abre para Ele e fala: Senhor, me dá dessa água, me dá deste dom, me dá desse presente. E dessa forma, somos feitos justiça de Deus. Que cada um de nós, que porventura não tenha ainda essa experiência, ela está ao alcance do nosso braço. Me dá, Senhor. E quando falamos isso, esse presente é dado a nós e nós podemos abri-lo e desfrutar de tudo aquilo que Ele traz para cada um de nós. Então, irmãos, esse é o presente. Maravilhoso presente. Extenso, grandioso, de graça para cada um de nós. Mas então, irmãos, como que isso aconteceu? Como que foi possível que a humanidade toda, partindo de um estado caído, de perdição e de condenação, ela passa a gozar agora de um estado de ser totalmente justificada, perdoada e aceita por Deus. O que houve? Como que essas coisas foram possíveis? E às vezes a gente pode até pensar, não sei se algum de nós já pensou, né? Eu como penso muitas vezes, eu não mais penso assim, né? Mas lá atrás eu pensava, né? Puxa, por que será que Deus fez ou se deu a um trabalho tão grande, sendo que Ele poderia... Ah, Sérgio, você tem um problema comigo? Pronto, está perdoado.
Cada um, né? Perdão por decreto. Né? Acho que a gente conhece o que é isso. Ou condenação por decreto, não sei. Né? Mas essa operação, irmãos, e desculpem chamar isso de operação, né? Ela é muito mais do que isso, mas como que isso aconteceu então? Então, não foi simples, irmãos, para Deus fazer isso. Declarar-nos justos. Atribuir a nós justiça. Porque, voltando um pouco, irmãos, àquela situação que eu falei que, né, de estarmos num tribunal. Vamos pensar agora na mesma situação, um tribunal, onde o juiz que está presidindo essa sessão, quem está sentado no banco dos réus é alguém que ele ama muito. E o júri já se reuniu, analisou todas as provas, todas as argumentações e dá o seu veredito. Unânime. Culpado. E o juiz então tem que confirmar. Prescrever a pena. E ele resolve, porque eu amo tanto este réu que está sentado no banco, eu vou conceder a ele liberdade. Pode ir embora para casa, você está livre da tua acusação. Todos nós nos levantaríamos e falaríamos, você não pode fazer isso. Porque você tem uma lei à qual você tem que se submeter. Então, irmãos, não é correto que um juiz faça isso. Não é verdade, irmão? Tem alguns advogados aqui, né? Ele não pode fazer isso. E Deus, então, ele, por nos amar, sim. Mas ele teve que fazer o quê? Ele tem que usar os meios corretos para que essa liberdade que ele quer dar, para que esse perdão que ele quer dar, possa ter um caminhamento correto e justo, porque Deus, além de ser amor, ele é justo. E se ele fizesse isso, ele estaria contrariando a sua própria justiça. Né? Então, João 3,16 nós conhecemos muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui nós temos essa maravilhosa afirmação de que Deus amou o mundo. Né? Mas tem um outro verso, irmãos, lá em 1 João então. 1 João, agora não o Evangelho de João, 1 João capítulo 1, verso 9. João vai falar para nós assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Eu quero enfatizar aqui, ele é fiel, mas também ele é justo. Justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus ama, mas ele é justo, ele é fiel e também justo. Ele é amor e também justiça. Então ele tem que ter um ponto, um lugar onde as duas coisas são contempladas. Amor e justiça. E ele, então, para não ferir a sua própria justiça, para nos perdoar, ele precisa agir dentro da lei.
E ele não poderia passar por cima da sua própria justiça, senão ele estaria negando-se a si mesmo. Não seria justo da parte de Deus simplesmente esquecer e deixar impunes todos os pecados cometidos por cada pessoa nessa terra. Então, voltando lá para Romanos, capítulo 3, verso 25, que nós já lemos, mas só a parte final, né? A partir do por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a forma como Deus encontrou para perdoar-nos por causa do seu amor e agir em conformidade com a sua justiça, ainda continuando ser um Deus justo, ele teve então que conciliar, né, o perdão dos pecados com a sua justiça. Como que ele resolve essa equação? Essas duas coisas se encontram na cruz. Na cruz, o amor de Deus é demonstrado. Na cruz, a justiça de Deus é aplicada. O amor de Deus é demonstrado a nós e a justiça de Deus é aplicada sobre o seu amado Filho, Jesus Cristo. A sentença de morte é aplicada em Jesus. O benefício do amor é colocado à disposição de todos nós. Então, irmãos, na cruz, o nosso Deus, ele concilia o amor que ele tem por cada um de nós, com a justiça que pesava sobre cada um de nós, colocando tudo isso em Jesus Cristo. Ele sofre a perda. Ele traz para si o dano na pessoa de Jesus Cristo. Amor e justiça são conciliados. E o resultado, então, é a nossa salvação. Sem preço. Não o cumprimento da lei, porque ele, Jesus, cumpriu toda a lei em nosso lugar. Dessa forma, nós estamos libertos da culpa, do pecado, da inimizade contra Deus. E dessa forma nós temos um caminho aberto, um novo e vivo caminho, através da cruz, que nos dá acesso agora a tudo aquilo que Deus quer e preparou para cada um de nós, como agora filhos. Temos acesso à sua família. Passamos a fazer parte da sua própria casa. Porque na cruz, o amor e a justiça se encontram. Então, irmãos, de novo, não foi simples para Deus fazer isso. O irmão Ricardo tem compartilhado nas últimas vezes todo o sofrimento pelo qual o nosso Jesus, Messias, passou. Foi profetizado, foi prometido, foi predito, né? Nos Salmos foi predito em Isaías, que temos lido tantas vezes. Tudo aquilo pelo qual o nosso Senhor teve que passar
para que em nós ele fosse feito justiça e que nós fôssemos feitos justiça nele. Esse é o presente, irmãos, que foi dado a cada um de nós, que está ao alcance de cada um de nós. E eu queria, então, fazer duas aplicações. Disso que nós lemos, né? Vamos, deixa eu ler só até, nós lemos até o verso 26, vamos ler até o 31, para terminar esse trecho, né? Romanos 3, agora, do 27 até o 31. Onde, pois, a jactância, ou seja, do que a gente pode se vangloriar aqui ou pensar que a gente fez alguma coisa, né? Foi de todo excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Então é esse o caminho que foi aberto, né? Verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, ou seja, os judeus, e mediante a fé o incircunciso, ou seja, os gentios. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. E assim, Paulo termina aqui por ora essa exposição daquilo que ele quer dizer e transmitir a nós. Que, por um lado, é simples de nós compreendermos, é simples para nós aceitarmos, mas é de uma profundidade que nós precisamos pedir que a cada dia Deus possa abrir os nossos olhos e o nosso coração, para que a gente possa cada vez compreender um pouco mais dessa obra tremenda que foi feita por Deus na cruz. E vamos para a aplicação, então, que eu gostaria de compartilhar. São duas reflexões que eu queria fazer a aplicação para a nossa vida hoje. A primeira delas é a segurança da salvação preparada por Deus em Cristo. Voltando então que esse caminho que Deus abriu, né, ele foi testemunhado pela lei e pelos profetas, como eu disse lá no verso 21. Né? A salvação por meio da fé, ela não é uma novidade, ela não foi uma coisa criada assim a toque de caixa, né? Ela não foi uma portinha lateral do plano de Deus. A gente tem visto que ela foi planejada, ela foi profetizada, ela foi aguardada desde os tempos eternos. Porque este Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a Bíblia fala que ele foi morto antes da fundação do mundo. Então não foi uma válvulazinha de escape encontrada por Deus, foi a determinação, o planejamento, a vontade de Deus que fez e realizou essas coisas. Então não é uma coisa à parte, é a determinação e a vontade de Deus planejada e pensada. Mesmo sabendo que é impossível que Deus deixe de nos amar, e aqui eu estou considerando o amor, né, isoladamente, que Deus nos ama, né, é dito pela palavra e a gente sabe, ele demonstrou isso, né? Mas a justiça de Deus, então,
Vamos supor, eu sei que não é possível, mas vamos supor que Deus chegasse num momento e falasse: eu não amo vocês mais. Ele poderia. Ele não vai fazer, mas ele poderia. Da mesma forma como eu os amo, agora, de agora em diante, eu já não amo mais. Se isso pudesse acontecer, Deus ainda teria que nos perdoar. Por quê? Porque Jesus Cristo já veio, já morreu, já derramou o seu sangue, já pagou a pena. Deus não pode nos condenar, porque o perdão já foi dado. O preço já foi pago. Então, a justiça de Deus, logicamente também com seu amor, mas se eu desconsiderar o amor de Deus, Deus, por causa da sua justiça, Ele é obrigado a perdoar a cada um de nós que crê na obra de Jesus Cristo. Isso é segurança, irmãos. O preço já foi pago. Cristo já morreu. Se Cristo não tivesse vindo a essa terra, se Ele não tivesse sido crucificado e derramado ali a sua vida e o seu sangue na cruz, Deus poderia voltar atrás. Mas isso já foi feito. E por isso já ter sido feito, a nossa justiça em Cristo e o perdão dado a nós, irmãos, é irrevogável. Para sempre. Isso é nosso. Que segurança. Deus seria injusto se Ele nos negasse o perdão. Ele está comprometido com a sua justiça. Nós temos então, irmãos, a justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, na pessoa de Jesus Cristo e por meio do Espírito Santo, atuando juntamente no nosso perdão, na nossa salvação e na nossa comunhão com Deus, o nosso Pai. Amor de Deus, justiça de Deus, graça de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tudo garantindo o nosso perdão. Então, irmãos, quão seguro, quão confiável é a nossa salvação. Hebreus 9, capítulo 9, verso 12. Vamos ler o 11 também, né? Hebreus 9, 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Eterna redenção. É isso que o nosso Senhor obteve naquela cruz. Mais um verso, 1 Pedro 1, versos 18 até 20.
sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, conhecido por amor de vós. E um último texto que é bem conhecido para nós também agora lá em Romanos capítulo 8. Vamos ler só o 35. Romanos 8, 35. E depois o 38 e o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, com tudo isso, irmãos, eu quero enfatizar que, por meio desta obra que foi realizada na cruz, nós podemos ter toda a certeza, toda a paz, toda a garantia de que isso tem duração eterna. Nós fomos agraciados com isso. Nenhum temor, nada que aconteça conosco pode nos separar ou pode nos tirar esse presente que já foi dado a nós e que nós recebemos. Então, irmãos, que segurança que podemos ter diante do nosso Senhor, porque não dependeu em nada do nosso braço. Dependeu inteiramente dele. Agradou a ele fazê-lo. Nós podemos então desfrutar, ter paz com Deus. Não precisamos ouvir as acusações do diabo na nossa vida. Não precisamos ser consumidos com dúvidas. Nós podemos ter segurança diante do Senhor. Então esse é um lado da aplicação que eu gostaria de ter com os irmãos. O outro lado talvez seja o oposto disso. Porque corremos o risco de talvez não darmos a devida importância ou de não valorizarmos aquilo que foi dado a nós e sermos leves com aquilo que ganhamos do Senhor. Então, o que eu queria trazer para nós é para que nós aprendamos, então, em função disso, a não tratarmos o pecado com leviandade, ou que nós o consideremos como algo repugnante diante de Deus, porque assim Ele é. E por que eu estou falando isso? Porque se nós considerarmos, irmãos, que Deus, em sua justiça, Ele escolheu
trazer uma condenação sobre o seu filho. Ele sacrificou o seu filho Jesus para que a sua justiça não fosse aviltada, para que a sua justiça não fosse manchada. E, consequentemente, isso foi por causa do pecado. Irmãos, quão repugnante é o nosso pecado para com Deus. Então, que isso também possa nos guardar e possa chamar a nossa atenção de que mesmo como filhos, amados e justificados, nós não brinquemos com o pecado. Nós não fiquemos flertando com o pecado. Porque Deus escolheu trazer condenação. Ele abandonou o seu filho para manter a sua justiça. Que nós também possamos ter isso em mente. Se Deus escolheu julgar seu filho na cruz por causa dos nossos pecados, também nós não podemos ser indiferentes a ele. E que o Senhor, então, ele possa conceder a cada um de nós que gozamos de todos esses benefícios. Vemos com seriedade essa questão no nosso caminhar diário, como filhos de Deus, como povo de Deus, como membros do corpo de Cristo e como membros uns dos outros. Essas duas questões, por um lado, quão segura é a nossa salvação e o quanto nós precisamos também ver a seriedade de tudo isso que foi feito por nós naquela cruz e que o Senhor continue falando conosco, nos levando a cada vez mais nos dobrarmos diante dele, pedindo a sua graça e a sua misericórdia, para que vivamos de modo digno dele mesmo, para a honra e glória dele, para que sejamos testemunhas vivas, individualmente e coletivamente, diante desse mundo, para que o mundo possa ver que há um Deus amoroso e justo, que se importa com todos nós, mas que ainda assim ele odeia o pecado. Ele é santo, amoroso, justo e santo, que ele, com misericórdia, com graça, com capacitação, ele caminhe na nossa vida e seja expresso na vida de cada um de nós. Amém?